um menino de classe média que vivia no Recife. O pai dele era capitão da Força Militar de Pernambuco. A mãe dele era, como na época, prendas domésticas. Era uma vida muito familiar. Eles viviam em Recife, ele muito, como eu dizia, numa redoma. Paulo adorava as mangueiras. E foi debaixo dessas mangueiras que os pais o alfabetizaram, ensinando com o graveto a fazer as palavras. Eu lembro dele ter contado essa história que depois aparece num livro. A mãe ensinava tal e ele riscava no chão. Lembrei de Anchieta, né? Riscando na areia. Conversar com Paulo Freire era de um encantamento interminável. Quando houve a quebra da Bolsa de Valores, em 2930, a partir de Nova York, foram tempos assim, muito amargos, muito difíceis. Eles começaram a vender tudo. Chega um ponto que eles não conseguem saldar a hipoteca da casa. Não tinham mais o que vender, nem para comer. Então ela encontra o colégio do meu pai. E ela entra. Meu pai era um homem generosíssimo. Ela chega e diz: olha, eu queria gratuidade de ensino para o meu filho. Aí meu pai disse: eu dou, mas eu tenho uma condição. É que ele queira estudar e isso não seja uma vontade da senhora mãe dele. Não é? Ele disse: não é tudo que Paulo deseja. E Paulo ficou enlouquecido de felicidade. Minha vida foi sempre marcada. Foi sempre marcada por Paulo. É uma coisa interessante. As pessoas dizem: isso já eram os desígnios divinos te marcando, te ajudando a ficar sempre junto dele. Porque ele aí vai ser meu professor de língua portuguesa no primeiro e segundo ano de ginásio, eu no colégio meu pai e ele estudante de direito. Eles se reencontram na forma de uma paixão, e a Anitta sempre disse, e o próprio Paulo também me disse, da grande paixão que surge ali, naquele reencontro com Anitta, tantos anos depois, uma história tão extraordinária, porque eles já tinham se conhecido quando ela era menina e ele adolescente, lá no colégio do pai da Anitta, onde ele ganhou aquela bolsa. Por outro lado, Paulo, na sua vida cotidiana, Paulo era um homem que ele saía, ele levava as filhas, as três meninas, três Marias, como ele dizia, ia para a cidade, para o centro da cidade, para a Rua Nova, que era a rua que tinha as lojas, toda chiqueza, e ele ia comprar vestido para as meninas. Né? Ele era um homem que ninou as filhas dele para dormir. Para mim, o meu pai, ele era uma pessoa extremamente carinhosa, né? Ele gostava muito de mim porque eu era o último filho dele, né? Essa convivência com meu pai é bem próxima, eu só tive mesmo quando eu era criança no Recife. Porque depois que ele foi para o Chile, aí começou uma trabalheira incansável, entendeu? Então, dividir um homem assim com o mundo não é fácil, não é fácil.
uma imagem que me marcou muito, que eu tenho dele, foi no período do exílio, quando ele saiu da prisão e ele conseguiu asilo no Chile, né? Ele ficou exilado no Chile e aí nós, os filhos, as filhas e minha mãe, podemos viajar até o Chile para encontrar ele. Isso foi muito emocionante. Eu era criança, eu tinha 5, 6, 7 anos de idade, né? Muito criança. E de repente eu vi ali no longe um homem já meio careca, de bigode, né? Acenando, né? E eu estava longe, não reconhecia, né? Mas eu dizia, quem será essa pessoa, né? Até que eu realmente reconheci que era meu pai, né? O exílio, a época da prisão do meu pai foi muito dolorosa para mim, porque eu era criança, não entendia nada e quando eu perguntava onde é que meu pai está, eles diziam ele está viajando, só que ele não voltava nunca, né? Mas o exílio não foi impeditivo para Paulo, não foi motivo de depressão ou coisa parecida. Pelo contrário, foi motivo de ativação e de tocar projetos internacionais. E eu diria que, desse ponto de vista, o exílio produziu em Paulo Freire um efeito positivo de universalizar a presença de Paulo Freire, de mundializar e universalizar a presença de Paulo Freire na história. Eu conheci Paulo Freire em 1977. Eu era estudante na Universidade de Genebra, na Escola Internacional, na Suíça. Paulo Freire estava lá, no exílio. Depois de passar pela América Latina, Harvard, ele vai para a Suíça. Aí ele mandou entrar. Aí nós entramos. Quando entramos na sala, Paulo Freire estava chorando. E ele falou, olha, desculpe, é que eu acabei de receber um telegrama que minha mãe morreu no Brasil. E então eu estou apenas desolado. No momento que foi importante para ele, porque ele se sentiu acolhido, podendo falar a língua dele, falar sobre o Brasil, falar sobre a mãe, etc. E então para ele foi um momento de afeto importante, acabou sendo um momento de apoio afetuoso importante. E para nós foi um privilégio estar ali ouvindo aquela história, enfim, história de vida, e isso selou uma amizade. Eu tenho que reestudar, eu tenho que reaprender, eu tenho que me intimizar de novo com a realidade brasileira. Isso começou em 1978, né? Quando a ditadura militar começa a ruir, né? Com o Geisel, né? Naquela época, o meu pai e eu até estava presente, recebemos em nosso apartamento em Genebra o cardeal Dom Evaristo Soares, né, que veio conversar com o meu pai, e ele disse ao meu pai, olha, eu vou falar com os militares para que não aconteça nada com você e a sua família no retorno ao Brasil. Eu quero dizer a vocês, quero também dizer a Dom Paulo da minha gratidão, agora eu vou ultrapassar esse minuto, da minha gratidão pessoal, a sua força, o seu apoio à minha vinda para cá, para o Brasil. O Dom Paulo, na época, chegou a telefonar ao ministro de Justiça do país, dizendo
meu amigo Paulo Freire chega amanhã e eu não gostaria que ele fosse molestado no aeroporto, porque não tem razão para ser. Não é porque eu só era amigo dele, não é porque não havia razão. Ele falava da alegria que era estar de volta. Estar de volta para reaprender o seu país, ele dizia. E para retomar a sua vida com o seu povo. Comer as comidas nordestinas. Paulo valorizava muito também a linguagem gestual. Como a gente pode dizer ao outro que ama, como a gente pode dizer ao outro que conte com você, que você vai ajudá-lo sempre, sem dizer uma palavra. E Paulo Freire tinha um genuíno interesse por outras pessoas. Ele não simulava interesse quando alguém algo dizia. Aliás, um gesto dele, que eu sempre gosto de remarcar, é que quando caminhava ele por algum lugar e alguém o abordava, né, ele parava para conversar e fazia algo muito gentil, nada invasivo, que era colocar de leve a mão no ombro da pessoa, né, para marcar ali uma ponte de conversa. Foi o primeiro nome que eu escolhi para o secretariado. Foi uma escolha vitoriosa, foi uma escolha acertada. E Paulo Freire, nos 2 anos e meio em que ele ficou na secretaria, ele revolucionou a educação na cidade. E ele, de certa forma, retomou o sonho interrompido há 25 anos atrás, em 64, quando ele foi obrigado a se exilar, né? Que era o sonho de uma educação pública popular. Em cima de certas prioridades, a primeira, a democratização da gestão, a segunda, a democratização do acesso e da permanência, a terceira, a qualificação, uma nova qualidade do ensino, e a quarta, a educação dos jovens e adultos. Quando Paulo Freire assumiu a Secretaria Municipal de Educação da capital paulista no dia 1º de janeiro, de 1989, ele convidou algumas pessoas para compor a equipe e eu fiz parte dessa equipe. E tive também a possibilidade de, em 1989, ser dele assessor especial. E em 1990, eu fui chefe de gabinete ou o secretário adjunto, e a partir de maio de 1991 até 31 de dezembro de 1992, eu fui o secretário municipal de educação de São Paulo, no lugar do secretário Paulo Freire. Algumas pessoas dizem, o senhor substituiu o Paulo Freire? Digo, não, eu substituí o secretário municipal. Paulo Freire é insubstituível. Ele era alguém que agregava, porque escutava, porque olhava nos olhos. Não olhava para cima, para baixo, não, eu olhava, via a fisionomia, o rosto das pessoas. E queria estar presente, não através de vídeos, não. Queria ir nas escolas. A gente ia de manhã, antes de chegar na secretaria, passava numa escola, no carro, a gente ia junto no início. Né? Nem sempre dava certo. A gente passava de surpresa na escola, entrava, via, era a hora que as crianças entravam. Ele queria ver as coisas acontecendo. Eu olho para a obra de Paulo Freire e vejo ali uma grande teoria pedagógica que alguns, e acho que estão certos, dizem que gostam de associar 3 nomes, 3 conceitos, né? E chamar de pedagogia crítica transformadora. Eu comecei a me interessar pela obra do meu pai na adolescência, né? Quando eu percebi que a intenção dele não era só de ser conhecido, né? A intenção dele era de mudar a sociedade, né? De diminuir as injustiças, né?
A obra do meu pai é toda nesse sentido, né? Ou seja, e tudo isso com amor, ou seja, né? Ele termina a pedagogia do oprimido dizendo, né? Olha, se todas essas linhas não serviram para nada, que pelo menos seja mais fácil de amar. Ele já pensava grande, né? Então ele pensava no longo prazo. Ele usava muita expressão, não se muda de terça para quarta. Usava muito essa expressão. Mostra o caráter de Paulo Freire. Tenhamos paciência histórica. Era um menino conectivo, como mesmo ele se autodefiniu muito mais tarde. Era algo que impregnava também a sua obra, que na verdade a vida e a obra estão muito próximas em Paulo Freire, é uma relação profunda, uma é a extensão da outra. Era um homem do cuidado. Cuidado com as pessoas. Como pessoa ele era benquisto, amado por todos e todas. Eu diria que ele era uma unanimidade. Paulo Freire era uma pessoa muito afetuosa, muito amorosa, né? Uma figura humana fantástica, com a sua sensibilidade, com o seu respeito às pessoas. Ele é uma figura universal, né? Ele pertence a todos os tempos, a todos os lugares, e ele pertence ao futuro da humanidade. Eu morreria feliz se eu visse o Brasil cheio em seu tempo histórico de marchas. Marcha dos que não têm escola, marcha dos reprovados, marcha dos que querem amar e não podem, marcha dos que se recusam a uma obediência servil, marcha dos que se rebelam, marcha dos que querem ser e estão proibidos de ser. É preciso sublinhar que a utopia, que o sonho não morreram.